Falaremos agora sobre as configurações. Os principais tópicos abordados serão as características da configuração emissor comum, a característica da configuração base comum e, por fim, as características da configuração coletor comum. Como objetivos dessa aula, teremos, primeiramente, identificar os tipos de configuração e, em seguida, citar as características das configurações. Vamos iniciar agora dizendo que existem três maneiras de ligar um transistor em um circuito, dependendo do terminal que é comum, a entrada e a saída. Teremos as seguintes configurações: emissor comum, base comum e coletor comum. Falaremos agora sobre as configurações do emissor comum. Configuração mais usada. Com certeza, essa é a configuração que oferece melhores ganhos simultâneos de corrente e tensão. Por esse motivo, é a mais usada. O sinal de entrada é aplicado na base e retirado no coletor, sendo o emissor comum aos circuitos de entrada e saída. Observem aqui que nós temos a sigla VI, identificando sinal de entrada, ou input, em inglês, daí a sigla VI. E na saída teremos VO, em que o O significa output, ou saída. Observe ainda que nós temos aqui a polarização direta entre a base e o emissor. Teremos, portanto, no transistor NPN, nossa base com polarização positiva em relação ao emissor. Observe agora esse modelo de amplificador em que poderemos ver o transistor 2N3904 atuando como amplificador de um sinal gerado pelo simulador de gerador que encontramos aqui. Esse simulador terá 200 mV de pico com uma frequência de 5 kHz, sendo aplicado através do capacitor de 2.2 microfarad. Teremos ainda um circuito de polarização em que teremos apenas uma fonte de alimentação para polarizar todo o circuito. Os resistores R1 e R2, formando o circuito de polarização da base. RC e RE serão os nossos resistores, respectivamente, de coletor e emissor, sendo que a resistência do emissor será dividida entre dois resistores, RE1 e RE2, tendo entre eles uma derivação para o capacitor C3 de 10 microfarad. Capacitor esse que terá por finalidade lançar em terra, a nível de terra, as variações de frequência injetadas através da base na tensão do emissor. Veremos agora o sinal sendo aplicado e observado através do osciloscópio. Observem primeiramente que nós temos no canal A nossa referência em vermelho. Portanto, eu tirarei o sinal em azul. Observem que cada divisão do meu osciloscópio tem um valor de 100 mV para o canal A. Portanto, a minha entrada na base terá um valor total de 400 mV, de pico a pico, assim como determina o gerador,
que me diz que tenho apenas 200 mV de pico, tendo 400 mV de pico a pico. Agora, vamos observar a nossa saída, que será extraída após o capacitor C2. Observe que a escala agora mudou. Nós temos para cada divisão, para cada linha horizontal, o valor de 1 volt. Teremos então na saída aproximadamente 4 volts e meio. Observem que não tivemos alteração na frequência, mas o sinal estará invertido em relação ao sinal de entrada em 180 graus. Aqui nós temos a defasagem do sinal de entrada em relação ao sinal de saída. Observem aqui, de forma mais facilitada, em vermelho nós temos o nosso sinal de entrada com uma amplitude de 400 mV de pico a pico, e em azul nosso sinal de saída com uma amplitude de 4 volts, um ganho considerável, mas ainda abaixo do que é comum se encontrar nos amplificadores emissor comum. Observem ainda que uma só fonte polariza todo o meu circuito. Na base, nós temos um divisor resistivo para substituir a tensão de base, ou VDB, alimentação de base. Para que saibamos esse valor da tensão de base, basta que a gente calcule o nosso valor V1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Assim nós teremos a nossa tensão de base. E para que saibamos o circuito equivalente, faremos a multiplicação do produto, a divisão do produto pela soma desses dois resistores. Portanto, a partir daí chegaremos ao valor do resistor de base. Estas foram as considerações sobre o circuito amplificador emissor comum. Apenas níveis de polarização DC aplicados ao transistor, o sinal de entrada é igual a zero, a corrente de base resultante do nível de polarização será multiplicada beta vezes, resultando em uma corrente de coletor, C igual a beta vezes IB. A corrente de coletor provocará uma queda de tensão no resistor de coletor, resultando em uma determinada voltagem DC de valor de coletor. Tensão de coletor é igual à tensão de alimentação do circuito menos a queda de tensão no resistor de coletor, que é a própria voltagem de saída. Observem assim que nós não temos aqui nenhum sinal aplicado. Estamos com o circuito na condição quiescente. Aplicando o sinal CA na entrada, o sinal alternado, nós teremos, quando o semiciclo for negativo, faremos com que a polarização entre a base e o emissor se torne menos diretamente polarizada, diminuindo a corrente, a circulação de corrente entre o emissor e o coletor, fazendo com que diminua a queda de tensão no meu resistor de coletor. Teremos, portanto, uma tensão maior sendo retirada sobre o capacitor do coletor. Essa tensão maior resultará no semiciclo positivo na minha saída. Por outro lado, ao aplicar o semiciclo positivo na minha entrada, eu polarizarei mais diretamente a minha junção base-emissor, fazendo com que a corrente circulante
entre o emissor e o coletor aumente, fazendo com que a queda de tensão sobre o meu resistor de coletor também aumente. Aumentando a queda de tensão sobre o resistor de coletor, diminui a tensão na saída do meu coletor. Portanto, teremos a partir de então o meu semiciclo negativo. Observem que eu tenho agora o meu sinal de entrada somado ao nível DC, que antes havia apenas para a polarização do meu circuito. Esse sinal oscilante sobre o nível DC amplificado é o que vai sair após o meu capacitor. Este capacitor C2 vai permitir a passagem do sinal alternado e vai conter o meu nível de tensão DC. As principais características da configuração emissor comum: ganho de corrente grande, ganho em tensão médio, impedância de entrada média, impedância de saída média, ganho em potência grande, de 40 a 50 decibéis, defasagem em 180 graus, defasagem da base para o coletor. A defasagem foi mostrada no exemplo do amplificador. Sinal entra na base e sai no coletor. Vimos, portanto, as configurações do amplificador baseado no transistor de junção bipolar com configuração emissor comum.